Ô boa noite pra quem é de boa noite. Ô bom dia pra quem é de bom dia. A bênção, meu papai, a bênção. Maculele é o rei da valentia. Ô boa noite pra quem é de boa. Danilo Quixaba. E aí, como é que tá a tua vida? Ouça, preste atenção. Começou mais um programa de repente ao vivo pra todo o Maranhão. Boa noite, minha imperatriz querida, minha rádio difusora Sul 105,1. Você ouvindo em Caxias em 103,3 da Rádio Sinal Verde FM, a nossa nova difusora Caxias. Obrigado pela sua audiência. Você é um resistente pela comunicação. Você é um sujeito esclarecidíssimo que vai fazer parte nesse momento do contexto mais maluco do rádio do Brasil. Você vai fazer parte de um momento diferente do pensamento humano e das boas conversas. Atenção, você que reflete agora e que percebe de outro jeito, né, o cotidiano, a crítica do que é noticiado pra você e o que tá acontecendo dessa república dita ainda. Você tem um passo à frente do pensamento social e com certeza merece estar compartilhando com a gente todas as nuances de um programa ao vivo completamente imprevisível. Quixaba, por favor, se controle. Impossível porque hoje a taboca racha. Vamos colocar tudo dentro aí! Ai, Danilo. Hoje no programa de repente teremos um lado filosófico, um lado psicológico-social. Teremos o Dr. Ernesto Mandelli, que é psicólogo, analista, terapeuta comportamental. O cara é sensacional, uma excelente conversa, você vai gostar muito. Tem também Juliana Costa e Banda. O tecladista é o marido dela, então vai ser tranquilão. Aquelas pautas que você já sabe, ela vai cantar rocha, brega, forró, sarrabulhada, o capeta de asa, vai ser bacana aqui. O som ao vivo tocando aqui no programa de repente. E temos também um quadro sensacional, contribuindo para a história do rádio brasileiro, com a Cena no Rádio, o quadro de Talvani Lucato, com a pesquisa histórica e o acervo de um dos maiores pesquisadores do rádio do Brasil, beleza? Então fechou o pacote, escute de repente ou participe, né? Em 992229494 você pode participar sem necessariamente estar ouvindo, ou você pode ouvir sem participar, mas de preferência que faça os dois ao mesmo tempo. 98992229494. Quebrando a rotina da sua noite. Danilo Quixaba. E boi não lambe, vamos juntos aí. De repente, com Danilo Quixaba. Danilo Quixaba. As testemunhas à hora dessa escutam Arthur Joly e a canção L'amour. Pois então, tá no ar o programa de repente com assuntos sensacionais. O programa mais absurdo da América Latina. De repente, com Danilo Quixaba. Bem, vamos à episteme da humanidade, ao brega e à bagaceira. Então, iremos ao ponto, né, de flexão do conhecimento ao entretenimento. Mas quero agradecer com a gentileza, sempre, né, a disposição em compartilhar conhecimento do Dr. Ernesto Mandelli, que é psicanalista. Ele não gosta dessa intitulação, né? Mas a gente tem muito respeito e, lógico, tenta tratar da forma mais adequada a importância que esse profissional tem do cuidado à mente e principalmente da orientação dos rumos que o ser humano vai tomar, porque a gente sempre deposita a nossa responsabilidade em alguém. E no psicanalista eu acho que é um sujeito que pega muito pra si essa responsabilidade. Obrigado pela presença. Bem-vindo de volta. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Danilo. É um prazer estar de volta, porque é aquilo que eu disse na primeira vez que eu estive aqui, a rádio é uma forma de educação das pessoas muito grande, porque ela atinge lugares que a TV não atinge. Então, eu tenho um carinho todo especial pela rádio. Agora, qual é a forma adequada de tratar você? Você. Não, mas tem que chamar com um sobrenome, tem que ter uma parada, um programa de tratamento. Qual é o mais adequado? Professor Ernesto Mandelli? O que você quiser, não tem problema. Já fui professor, já. Então ainda não deixa de ser. É isso? Mas, professor Ernesto Mandelli, me explique uma coisa. A gente estava conversando aqui fora do ar com relação à quantidade de problemas mentais, de transtornos, de situações em que o ser humano tenta encontrar uma questão patológica. Fora da parte conspiratória, ou também dentro da questão conspiratória, quero saber se o povo anda mesmo doente mental, como a gente tem percebido. Bem, na realidade tem que fazer uma diferença entre a doença mental e a doença emocional, né? O psicanalista trata da doença emocional, o psiquiatra que trata da doença mental. Você tem um aumento nos dois sentidos, muito mais no aspecto emocional, e no aspecto mental. Por quê? Porque a população aumentou, os diagnósticos são hoje mais efetivos, né? Então, o que antigamente, por exemplo, se achava é lunático. Na realidade, a pessoa tem um problema de
mental, né? E dentro desse problema mental nós temos também os transtornos de personalidade, não apenas as psicoses, né? Mas os transtornos hoje estão também bastante presentes na nossa população. Mas peraí, quando a gente fala doença emocional, aí fica... Não que nem que subjugue, nem que deixe menos importante, mas parece mais fácil de resolver. Porque a doença mental é uma condenação do sujeito a uma parte difícil de recuperação. A doença mental, ela tem remédio. Pode, por exemplo, uma pessoa esquizofrênica, né? Existem hoje remédios que tentam evitar o surto. Então, a pessoa vai tomar remédio o resto da vida, mas ela pode ser controlada a doença de alguma forma mais eficaz. Já o aspecto emocional não tem remédio para o aspecto emocional. Então, o que nós temos? As pessoas não se dão conta disso e tomam muito Rivotril, tomam muito remédio para dormir, quando na realidade o problema é só emocional, né? Você tem conflitos, você tem... o nível de ansiedade é grande. Por quê? Porque cada vez nós somos mais cobrados a atingir determinados objetivos e isso cria problemas emocionais. E o único tratamento é através da fala, da psicanálise. Mas vamos lá estabelecer, por exemplo, um sentimento humano como a crueldade. Até que ponto a gente pode considerar a crueldade um traço de caráter e até que ponto ele vira uma patologia, uma doença diagnosticada ou clínica? Bom, todos nós somos formados por 2 tipos de pulsões, como Freud disse. As pulsões de vida, que nos dão as sensações de prazer, e as pulsões de morte. Entre elas, nós temos a agressividade. Então, por exemplo, você só pode ser um sucesso porque você coloca em funcionamento essa pulsão de agressividade. Ocorrem situações, muitas vezes lá na nossa infância, que essa agressividade se torna em violência. Então, aí você tem uma outra situação. Então, todos nós temos essa pulsão de agressividade porque ela é necessária para a nossa sobrevida, né? Para a nossa sobrevivência. E se nós tivéssemos só pulsões de vida, só no prazer, seria aquela pessoa que tivesse o tempo inteiro fumando maconha. Estaria numa síndrome motivacional e não faria nada. É porque maconha é bom assim pra ficar bom? É uma característica. É antidepressivo? Exatamente, Não sei se é antidepressivo, mas que ela relaxa, ela relaxa. Ah, não sabe por quê? Nunca deu um tapa, não? Não, porque eu não sei como é que funciona o processo, né? Professor Ernesto Mandelli, psicanalista, né, e um grande conhecedor da mente humana. Mas temos aqui Juliana Costa, essa fofura, essa pessoa maravilhosa, esta cantora. Trouxe aqui o seu capanga, namorado tecladista. Tudo bom, Juliana? Boa noite, bem-vinda. Tudo bem, boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, Danilo, doutor. Tu mudou de sotaque? O que foi que tá falando que nem pernambucano? Tô falando normal. Fala direito, mulher. Tô falando normal. Você cantou, tem a mania de chegar aqui e começar a falar que nem baiano, que nem cearense. Eu acho que a profissão vai dando uma mudada na voz. Aí Não, é porque cantor tem essa mania. Meu irmão também é assim, ele começa a falar tipo pernambucano quando começa a dar entrevista. Eu digo, como é que é a história, rapaz? Juliana, meu bem, você nasceu onde? Nasci em Brasília. Ah, então é por isso. É explicado pelo menos uma referência externa. Mas Brasília ou cidade satélite ali, aquela? Taguatinga. Você fala que é Taguatinga, mulher. Cidade satélite. Isso. E você tem visitado lá seus parentes lá? Não. Na verdade, o que aconteceu foi mais ou menos isso. As pessoas falam, João, então você não é nem brasileiro, você é maranhense. Porque praticamente eu nasci lá, demorou um pouquinho, daí eu vim pra cá. Então, só que... Refugiada. Não? Não, jamais. Não. É, Juliana. E você começou a cantar quando? Eu comecei a cantar, Dani, tem mais ou menos aí, segundo os meus cálculos, 1 ano e 7 meses. Porra! Né? Lembra que na época Precisou da escola... de cálculo? É porque eu fico contando assim pra ter o negócio certinho. Ah. Lembra na época da escola eu já era envolvida com as programações, gostava de cantar, você lembra? Não lembro não, lembro de nada, eu odiava a escola. Eu sei que tu odiava, tu mal saía pro intervalo. Eu sei. Então já começou desde ali. Então eu fiquei com muita vontade de começar. Eu comecei numa bandinha, a gente reunia só pra distrair. Uma banda de quê, Juliana? Não sabia. Era um grupinho tinha engenheiros, tinha dentistas, pessoas que iam só pra relaxar. Não era nada sério. Essa molecagem ficar gravando vídeos. Você foi a única que levou a sério. Foi. Eu fiquei gravando vídeo e o pessoal começou a perguntar. E aí, quando é que você começa? Alguns cantores começaram a motivar e foi que começou. Foi um pouco difícil, só que hoje eu tô levando, tô tirando de letra, graças a Deus. Com a ajuda do Pedro, lógico, que tem me orientado muito, que ele já tá na área há muito tempo também. Pedro é o seu namorado. Isso. Você canta, Pedro? É mesmo? E quando é que ele começou a te sapecar, hein, Juliana? Quando é que ele começou a beliscar? Eu comecei a beliscar
pra ele. Foi, Juliana! Você que deu em cima dele? Pô, é porque ele é muito tranquilo, muito quietinho. E esses Eu assim olhei pra que, ele, eu disse esses pra assim ele. que põe dentro, hein, Juliana? Oi, que diga. Esses metidos desentendidos. Eu fui no show de calcinha preta querendo dar uma de bonitão, me lasquei. Oxe, meu Deus do Só me céu. lasquei. Fui querer misturar antibiótico com cachaça, não deu certo. Mas, Juliana, meu amorzão, me conte. Eu quero saber essa história de amor, como é que foi? Você canta o quê? Ele canta o quê, Juliana? Fala por ele, que você que manda na história. Você que é ativa do relacionamento. É não? Com certeza. Conta aí. Ele canta todos os estilos também. É? Que nem tanto é que você. meu repertório, ele que adequou. Antigamente eu queria ser cantora de forró. Porque aqui os cantores de forró, isso e aquilo, queria ser. E ele foi mostrando que tem que ter essa linha mix na área musical, porque você não tem como agradar só o público. É como você tá no consultório, você não vai atender só um tipo de pessoa, você tem que atender vários tipos. É do Não, mesmo não tem nada a ver jeito. uma coisa com a outra. É só pra Tem ter... nada a ver uma coisa É só com a pra ter outra. nexo na conversa pra ficar bonito. Vamos pro assunto, sério. Então, foi mais ou menos isso. Então, ele cantou os estilos. Ele tem um repertório bem mais forte das antigas, melhor do que o meu. Ah, sim. Mais Tá, arrastado. o quê? Há quanto tempo já, amor? 8 anos? 8 Ih, anos. Já quando gravou chama de CD. amor. Não, quanto tempo vocês estão juntos? Eu quero saber. Contando, a gente tá... Tudo tu calcula, né? Com muito cuidado, né? Com muito cuidado Pessoa pra não dar erro. Preocupada com a cronologia. Uns 5 meses. 5 meses. Contando de lá pra cá, sim. 5 meses. E você que botou quente em cima. Foi. Mas você mandou logo uma foto naked, foi? Não foi preciso. De baixo pra cima que você mandou a foto, foi? Não, Ah, foi só um bastou um sorriso. sorriso. Onde é que vocês se conheceram? Foi assim, eu estava precisando de um tecladista. É muito engraçada essa história. Conversei com vários, não dava pra nenhum. De repente eu conversei com ele. Eu disse Você não pra dava pra ele, nem, começou a dar pra você. Como é que é? Fala aí. Eu te adoro, Danilo. Eu sei que tu Então adora. começou assim. Ah. Aí eu disse pra ele que eu queria um tecladista, mas que não fosse mercenário. Porque não sei o que. Contratei. Aí gostei do trabalho, aí eu comecei a ficar fixar com ele. Aí no segundo show eu comecei a observar ele diferente. Eu disse assim, tem algo nesse rapaz. Aí foi uma primeira vista. Mas você sabe que isso não dá certo, né? Ok. Viu Rod Bala e Márcia Felipe, né? Não, só que... Você viu o pau que deu, né? É. Só que a gente coloca sempre Deus na frente. Se deixar o sucesso na frente, acontece isso. Não dura. Mas se você trocaria o sucesso por um bom relacionamento? Trocaria. Eu já disse isso pra ele. A gente tá conversando... mentirosa! É verdade, fala aqui ao vivo. Ele vai Eu dizer não que tá falei mentindo? isso. Tá fudido se ele falar assim. Se Eu ele tá disse pra mentindo. ele porque Ah. ele tem um objetivo muito grande na área musical. Tanto é que ele tem toda uma estrutura de som, de mesa de som, muito grande na casa onde a gente mora. Então, Ah, vocês assim... estão morando juntos agora? É... Como é que tá a frequência semanal? Quantas vezes? Maravilhosa. Todo dia? Com Hein? certeza, várias vezes. Não, mentira. Não tá mais assim, não. É porque até tá no começo. Esse Maguinho não aguenta, rapaz. Toda hora, hein? 5 minutos. Aguenta esse mulherão. E como aguenta? Esse mulherão, você viu, doutora? Esse mulherão! Ele tá vermelho. Mas, Juliana, tu gosta de mais de uma vez por dia? Que eu acho isso cansativo. Eu acho que não dá Responde, certo. amor. Fala aí, cara. Rapaz, eu vou deixar pra ela responder porque é ela que... Ih, Siririca. Já vi que tá te resolvendo sozinha, Juliana. Não é ele. Com certeza. Não, eu mais de gosto. uma vez por dia não dá. É Muito cansativo, mais, não. É. É ruim. Tão bom a gente ficar com tanta energia, gás. Se E tá vai cansado, trabalhar quando? E vai trabalhar Ixi, quando? Ixi, trabalho que é uma maravilha. Mas você sabe, eu não sei se o professor Ernesto tem essa corrente de pensamento, se ele já chegou a ter conhecimento, que é o seguinte: o orgasmo, ele é chamado na França, por algumas coisas, de le petit morté, não é? Porque tira a disposição, inclusive, enfim, a capacidade de sinapses mentais. Você tem algum conhecimento com relação a isso, professor? O orgasmo ele é a descarga de uma excitação muito grande, que através do relacionamento, das preliminares, da excitação, faz com que exatamente a sensação de prazer seja a descarga desse excesso de excitação. E esse é o termo francês mesmo, a pequena morte. Então isso assim, lógico que é uma ironia, mas de certa forma a atividade sexual ela prejudica no comportamento do ser humano com rendimento? Não, muito antes pelo contrário, né? Ela revigora, né? Inclusive, principalmente para as mulheres, o orgasmo, ele melhora o cabelo, melhora a pele. Então, o orgasmo é algo que é fundamental. O problema é, por exemplo, quando homens usam o sexo para descarregar a ansiedade. E é que aí muitas vezes ele passa a ter uma disfunção sexual que é a ejaculação precoce. Então é aquela coisa, tem envolver o afetivo, que aí faz com que o orgasmo seja
muito, muito positivo, muito bom. Mas peraí, a ejaculação precoce é um bloqueio mental, um problema... É um problema emocional. Você tem várias causas, né? Mas, por exemplo, uma mãe que foi muito, vamos dizer assim, muito punitiva, muito exigente, né? Então isso pode provocar, em alguns homens, ejaculação precoce, o medo de mulher. Você tem vários motivos emocionais. A mulher dá medo mesmo. Depende, você tem que obedecer, se não obedecer, né? Então, realmente, você tem várias situações emocionais que levam o homem a ter ejaculação precoce. Tanto é que os urologistas, normalmente, começam receitando um ansiolítico, né? Só que com o tempo não adianta, para de funcionar. Então, o aspecto realmente é emocional. A maioria das disfunções sexuais, elas são emocionais. Então, é reversível? Sim, sem dúvida nenhuma. Então, é porque, como a gente sempre trata isso de maneira muito chula, muito vulgar, a impressão que dá é que o sujeito é condicionado a uma ejaculação precoce sem buscar uma raiz, do caso mental. Aí, como eu penso, é possível, então, essa é uma pergunta ignorante até, que o sujeito, em um certo determinado momento da vida, possa desenvolver ejaculação precoce, mesmo tendo uma longa experiência de vida sexual? Pode. Depende da relação com a parceira e o tipo de parceira. Ele pode ter ejaculação precoce depois de muito tempo. Sem nunca ter tido, ele pode ter. Mas é mais incomum? Não tão incomum. É a questão do aspecto do que aquele relacionamento para o homem, ele provoca. Se ele provoca ansiedade, provavelmente ele vai apresentar ejaculação precoce em algum momento. Mas, por exemplo, doutor, quando a mulher é muito gostosa, o cara feio, comendo uma gostosona. Esses caras feios que são ricos, é mais provável que ele demore menos tempo, enfim? Não tem nenhuma relação com isso, né? Com a beleza, com a excitação? Não, né? Por exemplo, às vezes o camarada fica tão ansioso por estar com uma mulher bonita que ele, inclusive, pode ter até episódio de impotência. Que não é o nosso caso, né, doutor? Eu espero, pelo menos. O meu eu sei que não é. O teu eu não sei. O meu é sem fazer, Minha mão que tá provocando isso. Mas, Juliana, vamos falar da sua taradice. Vamos. Você está tarada porque está no começo de relacionamento, não passou do primeiro semestre, não é isso? Eu acho que eu sou tarada. Você sempre foi tarada, Juliana? Por que você acha que você é tarada? Eu devo ser estudada, não sei. Por que, meu amor? Me conta. Agora eu achei interessante a conversa. Por que você acha que é taradona? Conta aí. Porque eu gosto. Gosto muito de fazer. Mas você gostar de fazer... Bom. Se gostar de fazer, não quer dizer que você seja tarado. Mas Tarado... várias vezes ao dia. Mas isso é depravação sua. Você Ou seja, é o satã de rabo. É mesmo, Juliana? Mais de uma vez por dia eu acho desnecessário. Não é. Por quê? Me conta. Qual é a tua rotina com relação a isso? É até de manhã, tarde, não? Tem que almoçar, jantar e lanchar. Então, segue o plano, o fluxo. 3 vezes? Ou até mais. Mas você não banha pra fazer isso? Sim. Mas tem aquela do mijo, né? Que é aquela que é de manhãzinha cedo. Você gosta dessa? Como a gente... Fala, Juliana. Não tem problema nenhum, meu bem. Pode falar. A gente costuma sempre dormir de madrugada. O microfone na boca, que nem você faz lá no negócio. Hein? Vai, fala. Fala. A gente costuma dormir de madrugada. Então, quando tá amanhecendo o dia, a gente normalmente banha e tal. Então, acontece já bem ali, já começa o dia. No banho? No banho, antes do banho, depois do banho. Não é assim. Esse maguinho não segura essa peteca, não. Ah, segura. É, Juliana? É. Mas você se resolve sozinha de vez em quando? Não, eu prefiro não. Se é fácil pra conseguir chegar? Só que eu não... Põe o microfone na boca! Só que não satisfaz por completo. Não? Não tem vantagem, não. Por isso que sua unha é grande, né? Mas, Juliana, deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunta, Danilo. Você é do tipo que reclama quando não chega? Porque tem mulher que tem esse altruísmo de, né, de achar, pô, eu demoro, então não vou te cobrar tanto isso. Mas tem mulher já que, pô, você não sai daqui se você não fizer o que eu tô falando. Como é que você é? Não, eu costumo não reclamar, não, porque a gente já sabe nossos pontos, X, de cada um. É, Juliana? Então ele já sabe como direitinho. De repente demora um pouquinho, ele já sabe onde acionar o outro botãozinho e por aí vai. Quais são os botõezinhos? Conta pra mim.
Todo ser humano tem. Fala aí, um botãozinho infalível, qual é? Ó, tem mulheres que têm super tesão do cara beijar ela nas costas. Eu sinto. É? Tem gente que sente nas pernas já Mas não nas sinto. costas, como assim, Juliana? Como é que o cara Sai faz? sai beijando. A mulher sente tesão naquilo lá. Naquilo lá o quê, meu Nas bem? costas, beijando nas costas. Mas aí nas o costas. cara doido pra dar aquela espetada, tu vai virar a mulher de costas pra beijar as Não, costas. ele... Fala, me explica, eu não sei, eu não tô fazendo Não, vamos essas coisas. supor, ela tá na posição de 4. Aí pronto, começa a beijar. Tem vários pontos interessantes que deixam a mulher mais excitada. Puxar cabelo, falar coisa, é muito relativo. Vai realmente do emocional da mulher do que ela já tá acostumada a fazer. Então, Não, por mas aí eu fiquei vai. interessado nos botõezinhos. Vamos lá. Os botãozinhos são esses. Botãozinho são as costas, os botãozinhos são as palavras que são lançadas no ouvidinho. Os botãozinhos são o puxão do cabelo. Por aí, mas esses são os botãozinhos, como eu digo. Onde é acionado e o efeito acontece. É mesmo, Juliana? É. Ah, então... Você é um felizado, cara. Porque é uma mulher que tem segurança, que sabe onde é que é. Ah, isso eu Porque tenho. tem mulher que não deixa a gente triscar, olhar, observar. Não. Mulher que gosta de fazer com Eu luz não sou apagada. fresca. Não sou fresca. Não? É na cozinha, na sala, no corredor. Cospe ou engole? Engulo. Parabéns, Juliana! Você é sensacional. Mas Obrigada. se vamos cantar, meu bem, vamos cantar? Simbora, bora fazer uma sequência. Ele ficou vermelho. Bora fazer aquela sequência massa de arrocha aí, vai. Puxa, que é sertanejo bom pra gente. Bora, Mago Velho, que hoje tu tá lascado. Ah, hoje eu desconto. Simbora. Essa música é pros homens que não tem vergonha na cara. Que a mulher tá cansada de iludir. Mas mesmo assim, ele corre atrás. Vamos embora. É Juliana Costa ao vivo. Bora assim, ó. Quem cai uma vez e vai cair 3. Só que eu tô caindo pela 10ª vez. E quando eu decido que vou te esquecer, você fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse amor do tanto que você sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer, mas você vem e vai, eu querendo algo mais. Você fica me iludindo, e eu fico no bar caído. Você fica me iludindo, e eu fico no bar caído. Simbora, rocha aí, vai! Juliana Costa, ao vivo aqui no programa De Repente. Alô, Danilo que chama. Simbora! Isso é 94.3 FM pra vocês. Bora sim! Olha quem cai uma vez e vai cair 3. Só que eu tô caindo pela 10ª vez. E quando eu decido que vou te esquecer, você fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse amor do tanto que você sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer, mas você vem e vai, eu querendo algo mais. Você ficar me iludindo, e eu fico no bar caído. Você fica Danilo e Chava, para de me iludir, rapaz. E eu fico no bar caído. É Juliana Costa pra vocês. Simbora. Me iludindo. Juliana Costa, ao vivo aqui no programa De Repente. Juliana, mas deixa eu te perguntar uma parada. Ele gostou do não, assunto.
Eu sempre gosto. Não, mas agora eu vou pegar leve com você. Por exemplo, Tá. você trabalha com a imagem, você trabalha com a sedução. Mesmo que você não esteja pensando nisso, mas você mexe com o imaginário de muitas pessoas e o seu parceiro, que é músico, ele entende isso. Já aconteceu algum pega pra capar, algum cara... Chegou aqui a Vanessa Furacão, você conhece a Vanessa Furacão? Conheço. O cara chegou e deu uma dadada na bunda dela, rapaz. Aí ela deu uma porrada nele, né? Teve aquela cantora que foi lá em Bom Milagre, né? Que era, não, pega na minha... Tu viu esse vídeo? Sim. Como é que você lida com esse tipo de situação? Só que assim, depende muito da postura da cantora no palco. Não, Eu não vem botar... costumo A culpa não é da Escute. vítima! A culpa nunca é da Eu vítima! costumo ser sensual no palco, eu costumo rebolar, eu costumo chamar a galera pra mim. Certo. Mas eu chamo de uma forma onde eles vão ver que dali não dá pra passar, ou seja, não vai Juliana, ter pra pra- enfiar não, um dedinho, não vai ter como. Não, mas quando o cara... Não vai ter como. Quando o cara é abusador, é inconveniente, independentemente da postura da cantora, ele comete essa indelicadeza? Isso. Aconteceu a situação do tipo dele chegar, subir, me abraçar, só que eu com toda a educação, eu afastar, a pessoa tá bêbada. Eu já recebi bombom, flores, muitas coisas, cartinha, bilhetinho, várias coisas. mesmo, Júlio? Aí do que eu faço? Eu vou só botando assim pra ele. Você recebe foto de peru? No WhatsApp, Hein? aí já, grupo, o pessoal mandando, tipo, eu publico uma foto, ou então um flare, alguma coisa, o pessoal chama, e aí, gatinha, tudo bem? Eu disse, meu Deus, mais um. Aí eu fico olhando, aí eu mostro pra ele e a gente começa a rir. Mas e ele? As negas dão em cima dele? Não, assim, E aí, como é que você com faz? Você quebra o tanta pau? frequência, quebro, com certeza. Aí é diferente porque o cara Ele fica... é muito tranquilo. Não, o cara fica quietinho quando o nego dá em cima de ti. Aí quando dá em cima dele, você fica nessa sacanagem aí? Tipo assim, eu não quebro o pau, eu não sou barraqueiro, fico com aquele ciúme. Não, você tem Aí cara. depois eu Você chego... tem cara. Doutor, tem cara de barraqueiro ou não tem? Não sei. Quem vê cara não vê coração. Mas, ó, Juliana, você é barraqueira. Não, barraqueiro eu não chego a ser ao ponto. Tipo assim, se aconteceu uma situação, eu estava sem lente de contato. Estava eu pertinho dele e chegou uma cantora pra fazer participação. Chegou quem? Uma cantora. Não conheço, ela pediu pra subir, eu dei participação. Aí ela chegou bem perto da boca dele. Aí eu dei um chute assim Qual no foi a pé cantora? Qual foi a dele. cantora? Eu não conheço ela, não é nem daqui. Ela só pedia, deixa eu fazer. Qual é a cantar uma cantora? Qual é a cantora? Conta aí. Ele Conta também aí, não, cara. lembra, não é daqui. Vai falar. Ela não é daqui. Se fosse, eu falava. Ah. Ela é do Pará, não é? Ih, do Pará. Penal. Ela chegou Da lá. Baixada, viu? Ela chegou e disse assim: Ah. eu posso cantar uma música? Eu disse, pode sim. Aí Cante, meu bem. Aí, da, canta. Da distância que eu vi, dava pra entender que tava bem perto. Só que Juliana, ela chegou bem aqui. Eu disse, tá, pensei. Mas vale a pena? Vale a pena uma beliscada? Como assim? Vai te complicar, Pedro. Sim, Juliana, você chutou ela. Não, eu dei um chute assim na perna dele. Eu disse, sim, o que é isso? Porque nem quando a gente trabalhava antigamente, eu sempre mantive a minha postura. Porque, assim, infelizmente tem cantoras que não mantêm essa postura, acaba dando em cima, às vezes é comprometida a não manter a postura. Eu não, sempre mantive. Então, sempre que eu vou pedir uma música pra um tecladista, eu chego, ou anoto ou mostro no celular. Eu não chego na boca dele, ou então no ouvido dele, porque o cara é comprometido, a maioria são. Então, eu acho que o que eu não quero pra mim, não quero pros outros. Então, foi isso que eu deduzi. Depois ele ficava uma conversa, ele, não, ela falou normal e foi só isso, tudo bem. Mas na hora eu fiquei agressiva na hora. Eu tava tomando mas tava... Oh, meu Deus. Aí você é casqueira, vem? Só que de lá pra cá eu tenho me controlado e ficar mais na minha tranquila, evitando qualquer... Porque isso que não acaba que prejudica. Se não tem confiança, não tem como existe um relacionamento bom. Então eu prefiro ficar na minha. Só que eu passo toda a confiança do mundo. Eu danço, rebolo, brinco, mas tudo na medida certa pra que ele não venha pensar. Eu adoro rebolar porque eu fico rebolando pra ele. É mesmo, Juliana? Aí eu tô aqui no pato rebolando, eu tô olhando pra ele. Até que fez uma tatuagem bem aqui, que eu disse pra ele que ia fazer num lugar mais discreto. Ele disse, não, faz Uma num lugar... tatuagem de quê, Juliana? Tá escrito aqui, amor que não se mede o pé de Pedro. Não faz E o isso. símbolo musical. Escute a história. Não, Aí eu tatuar disse com nona... que eu ia fazer num lugar bem escondido onde ele só visse. Ele disse que não. Esse P pode ser de piroca, entendeu? Não precisa ser de Pedro. Entendeu? Aí ele disse, não, coloca num lugar que dê pra ver. Aí eu disse, eu vou colocar num lugar onde tu sempre vai ver, porque eu tô de costa pra ti, então eu tô sempre olhando desse lado aqui. Eu viro, então ele sempre vai estar olhando. De costa pra ti? Como assim, de costa pra ti? Ele tá aqui tocando, eu tô aqui de costa pra ele. Tá. Então, Não, no palco, eu rebolo, né? No palco. danço. No palco, isso aqui. Também Não? no quarto, maravilhoso. É mesmo? É. Mas, Juliana, por que você fez uma tatuagem pra ele? Isso é uma coisa imbecil. Assim, é imbecil ao ponto das pessoas que não acreditam 100%. Vocês podem ficar juntos pra sempre, a vida inteira, mas tatuagem é um risco muito alto. É, entendeu? é tão alto que, assim, como eu disse pra ele, eu já tive um outro relacionamento casada há quase mais ou menos 7 anos e eu pensei... Você foi casada? Já. Não. Na época do terceiro eu já tava casada. É mesmo, Juliana? Já. Não sabia disso, não. E assim, eu pensei que eu Juliana, já tinha... posso fazer uma pergunta indiscreta? Pode. Você vê algum problema na minha pergunta ou não? Posso mandar a pergunta? Posso perguntar?
Juliana, quando é que você perdeu o selinho? De qual lugar? O mais tradicional, o que papai e sim. mamãe... Foi com 18 anos de O que idade. papai e mamãe passou talco? 18 anos de idade. Mas você já tava casada. Eu perdi com 18 anos, aí eu passei Não, você casou antes dos 18. Não, com 18. Você casou com 18. Perdi minha idade com 18. Isso Foi? tinha na minha cabeça, que eu não queria fazer isso com qualquer pessoa, porque era muito fácil. O que não faltava era pessoas pra isso. Não, vou fazer com uma pessoa que eu acho que vai me respeitar. E me respeitou durante muito tempo. Isso aí eu não tenho o que reclamar. Então foi com ele. Aí o pau amoleceu, tu largou ele. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: o amor nunca existiu. Só era piroca. Eu pensei que eu amava. Eu disse pra Pedro que hoje o homem que eu amo de verdade é ele. Eu pensei que eu amava, mas não. Não, calma. O que foi que houve? O que não deu certo? Exatamente isso. A falta de atenção, a falta de cuidado. Ele tinha outras prioridades, não era eu. Era mais velho que você? Deixa eu ver. Pouca coisa. 4 anos só a diferença. Mas ele já tinha um trabalho, já tinha uma vida, uma E estrutura. como? Funcionário público, o sinal. De onde? Do lado da polícia. Era policial? É. É mesmo, Juliana. Mas era uma pessoa tranquila, não... Ele era, até um certo ponto. Quando vê que o relacionamento não dá mais certo, qualquer motivo desse miudinho é briga. Qualquer Mas quem motivo desse terminou? miudinho é briga. Foi você ou ele? No começo era eu, depois foi ele. É? Foi. Aí foi melhor para os dois. Depois eu vi que realmente foi 7 anos. Assim, a gente aprende algumas coisas, mas foi perdido. Se eu pudesse voltar um pouquinho, eu estaria hoje com o Pedro. Não, isso tá claro que você ama o Pedro. Mas ele já mostrou a máquina alguma vez, Juliana? O Pedro? Ah, não o Pedro. Eu tô falando o policial lá. Sim, ele me amou muito. Me amou de verdade, fez muitas coisas por mim. só Mostrou que- máquina, eu tô falando, é a arma. Ah, sim. Ah, sobre a arma? Ah. Não. Nunca, tipo, o cara caçou briga, então com ciúme e tal. Não. Já aconteceu uma situação que ele olhou e ele se manteve no lugar dele tranquilo. Mas botou a mão na máquina. Quis voltar. É? Onde você entrou, hein, Pedro? Onde você entrou agora? Não, mas hoje ele tá feliz, tá com uma pessoa, tá sendo Não, feliz. esquece. Graças a Deus, isso é muito bom. Esquece. As pessoas sendo felizes, tá ótimo. Cada Mas- um com sua vida é bom demais. Mas, Juliana, você tatuou por que o nome desse rapaz? Porque foi o único homem dos que eu já cheguei a me envolver que realmente me deu motivo pra me acreditar no amor e fazer isso. E como eu falei, eu achei que eu já tinha amado, mas que eu amo de verdade é ele pra ter feito. As pessoas podem falar, Juliana, burrice, pra mim não foi. Não é que seja burrice, é porque Eu fiz é um com risco uma- muito grande. É um risco grande, foi uma demonstração que eu vi de amor interessante a fazer. E Pedro, você pode falar aqui um pouquinho com a gente? Fala aí, Pedro, tudo Vem bom? cá. Pedro, como é teu nome? Como é teu nome além de Pedro? Pedro. Não, Pedro de quê? Como é que o pessoal no mundo da Pedro. música te conhece? Pedrinho Teclas. Pedrinho Teclas. Isso. E Pedro, você vai tatuar a Juliana em alguma parte sua do corpo? No momento ainda não sei. Ah, por que não, cara? A mulher botou lá o pé nas tuas costas lá, rapaz. Na verdade, eu não. Não tatuou na bunda. Hein? Esse é um lugar que, né, Não, que ninguém que vai isso. saber, não é não? Não, a gente pode até, como é o nome? Falar com. Porque o tatuador é o patrocinador dela. Mas se você quiser. Pode até mandar... Não gosto de tatuagem também. Ainda mais de mulher ou de fêmea, também não vou botar. Mas sim, qual o nome? Pode falar o nome do tatuador. Jackson Tatu. É melhor que tu sabe. O nome do tatuador é Jackson Tatu, patrocinador oficial de Juliana Costa. Nunca tinha feito, fui lá, fiz 3. O nome da minha mãe, a cruz e uma homenagem ao Pedro. Vai lá, Pedro. E Pedro, então você... Como é que você recebeu a forma com a qual a Juliana deu em cima de você? Na verdade, eu fiquei meio. Bambo. Porque não é uma situação que geralmente acontece, né? Geralmente acontece sempre do homem da iniciação pela mulher. Então, eu fiquei assim um pouco meio surpreso. E você já negou fogo alguma vez, Pedro? Você disse, não, hoje não dá, hoje eu tô... Já? Já! Foi mesmo. Você não aguentou a mulher, hein? É porque esse serviço tu sabe que é cansativo, né? A gente trabalha. Mas você durante broxou os ou finais você de não semana. quis fazer? Não, na verdade eu não quis. Não quis. Fiquei com raiva. Você ficou com raiva e meteu lá a mão. Foi mesmo, Juliana? Eu tava botando a bolsa, que eu disse que tava com É mesmo? Como é? Conta aí. raiva. Fala aí, pô. Não, mas. Pois é, aí. Tem uns dias que você tá muito cansado, né? De trabalho, de produzir, de fazer ritmos, essas coisas. E foi um dia que eu tava muito cansado e. A gente tava deitado, né? E ela resolveu fazer um carinho. Aí eu falei pra ela que eu tava cansado e. Fala que não é de ferro, né não? Que não é borracha. Que é Isso. couro e couro fino. Não é isso?
Como? E como, né? Mas, Juliana, deixa eu perguntar pra você. Então, o relacionamento é sério e daqui a pouco voltaremos a esse assunto, certo? Certo. Daqui a pouco, Juliana Costa canta mais pra gente. Juliana Costa ao vivo com Pedrinho Teclas aqui pra gente. Vamos subir um pouco o nível desse programa? Passar com o professor Ernesto Mandelli. Professor, eu tenho uma dúvida com relação a comportamentos humanos que eu não sei como a psicanálise observa. Mas, por exemplo, o amor romântico, ele é do século XV pra cá. Uhum. Porque os relacionamentos, ele se baseavam em interesse, né? E principalmente na questão... Política. Isso. Testemunhal Exatamente, e tal. E na isso. procriação. Exato. Então, qual foi a transição e como chegou a essa necessidade afetiva atual? Começou com o aspecto da Renascença, né? A Renascença, que foi o movimento cultural, ele começou a romantizar o amor, as relações. Nós temos aí Romeu e Julieta, e aí você passa a ter todo um tipo, né, de fantasia em relação ao amor diferente do que era, porque antigamente só quem casava eram os nobres, justamente por uma questão de aliança política. Então, as pessoas pobres, elas não casavam, simplesmente se juntavam e iam ter filhos, né? Como a própria Bíblia diz, né? E fulano conheceu fulana. Quer dizer, não havia esse processo de casamento que nós conhecemos. Isso mais ou menos vem a partir do século XII, XIII, né? Quando justamente nesse relacionamento, nessas alianças políticas, os dois pais, vamos dizer assim, o pai da noiva e o pai do noivo, eles tinham que ter a certeza que havia sido consumado o casamento. Então eles ficavam juntos no quarto de núpcias, porque normalmente eram crianças que casavam, né? Então o que aconteceu? Com o crescimento da importância da Igreja Católica, o padre passou a fazer parte. Então era um trio nos pés da cama do casal, para ver se realmente acontecia o ato sexual. Com o desenvolvimento do tempo foi passando, o que aconteceu? Os pais saíram e ficou o padre. E daqui a pouco o padre também passou a ficar fora do quarto. E aí foi aquela questão de mostrar o lençol sujo de sangue para mostrar que havia tido a relação sexual e havia sido consumado o casamento. Aí, com o tempo, também foi o quê? Começou a ser feito na igreja. Então, esse desenvolvimento do aspecto do romantismo na Renascença foi que levou a nós termos o que nós temos hoje, esse amor romântico. Mas por que parece para a nossa geração que esse chip já vem instalado na nossa mente? Que o amor romântico já é um comportamento humano intrínseco ao seu nascimento, à sua natureza? Porque, na realidade, o que acontece é justamente o que, vamos dizer assim, vou buscar um pouquinho lá de Lacan, né? Lacan disse que não existe relação sexual, né? O que ele quer dizer com isso? Que não existe sexo? Não. Que não existe uma programação biológica para juntar um homem e uma mulher, como existe, por exemplo, entre o leão e a leoa, né? Então, por exemplo, quando é que o leão tem instinto sexual? Só quando a fêmea está no cio. Mas nós, seres humanos, não fazemos só sexo quando a nossa fêmea está no cio, nós fazemos sempre. Então, o que acontece? Esse aspecto de nós falarmos e perdermos o nosso instinto vai fazer com que a gente tenha dificuldades nos relacionamentos. Então, sempre há um mal-estar na relação entre um homem e uma mulher. E para isso, para a suplência desse mal-estar, então, tem o amor, que na realidade é o quê? É uma questão de uma fantasia. O amor sempre é uma fantasia, de que aquela pessoa vai preencher toda a falta que eu tenho. Com o tempo, né, muitas vezes essa fantasia cai. E aí quando a gente diz assim, o amor acabou. E se os dois tiverem um empenho, essa fantasia vai perdurar mais tempo. Então hoje, como nós temos o divórcio, e antigamente não tinha, os problemas entre os casais tinham que ser resolvidos. Hoje, quando a coisa não funciona, qual é a primeira colocação? Vamos separar, cada um vai para o seu caminho. Então, não há hoje o empenho de manter o relacionamento como havia antigamente. Assim, doutor, existe uma corrente da psicologia comportamental atual que vai contra aquele chavão do senso comum que diz assim, você primeiro tem que se amar para poder amar alguém. Aí você é incapaz
de fazer alguém feliz se você está infeliz. Mas a solidão não é uma condenação à infelicidade? Não necessariamente, né? Depende de como você pode estar só e não sentir solidão. Você pode ter várias pessoas e sentir solidão, né? Então esse aspecto de você amar a si próprio, né, como diz a psicologia comportamental, o que a psicanálise vê? A psicanálise vê como um tipo de amor que nós chamamos de amor narcísico, né? Se você faz o que eu quero, eu te amo. Se você não faz o que eu quero, eu te odeio. Então você tem um outro tipo de amor, que é o amor do registro simbólico, que é esse amor em que eu vou querer fazer as coisas para que a pessoa seja feliz. Se ela também está nessa dimensão, nessa maturidade emocional, então a relação é muito mais tranquila. Porque na relação anterior, do imaginário, o que vai ter? Vai ter muito conflito. Não fez o que eu quis, eu vou brigar. Né? Por quê? Porque eu quero que a pessoa me faça feliz. Ao contrário do simbólico, eu quero fazer a pessoa feliz. Então é questão de maturidade, não é questão de eu me amar, é uma questão de maturidade emocional. O velho Freud tem a história do complexo de Édipo e o complexo de Electra. No Não. caso do... Sim. O Electra é uma invenção do Jung. Do Jung. Do Jung. O complexo de Édipo, do Freud, tanto vale para o homem quanto para a mulher. Ah, então... Mas eu ia perguntar, porque se existe um polo e outro, Electra e Édipo, onde é que entra a homossexualidade na história? A homossexualidade entra na identificação. Por exemplo, se eu sou heterossexual, foi porque eu me identifiquei com a escolha de objeto amoroso com meu pai, que amava quem? Uma mulher. Se por alguma coisa eu tivesse me identificado com a escolha de objeto amoroso da minha mãe, eu seria homossexual. Então é nesse fato que entra a diferença entre heterossexualidade e homossexualidade, com quem eu me identifico na escolha de objeto amoroso. E qual é a sua defesa intelectual com relação a isso? Qual é a corrente de pensamento que você, por observação, acredita que funcione para a definição disso? Em que sentido? No sentido de ser um comportamento nato do ser ou adquirido? A heterossexualidade e a homossexualidade são orientações sexuais, não são escolhas sexuais. Né? Ninguém escolhe ser hétero ou ser homo. Né? Nasce assim? Você é levado e acredita-se que seja uma orientação desde o momento da gestação e que vai desenvolver esse aspecto da escolha de objetos, homossexual ou heterossexual. Mas tem tanto velho que dá bunda depois de, né? Mas aí porque sempre foram homossexuais. Ah, tava escondido, exatamente. Tava retraído, fazendo, né? né? Quer dizer, porque hoje que nós temos, vamos dizer assim, uma liberdade maior, ainda é difícil as pessoas normalmente assumirem a sua homossexualidade. Então você imagina o que era alguns anos atrás. Então chegou o momento, né, que a pessoa lá mais velho, então ele teve a coragem de assumir esse lado. Certo. E o bicurioso? Isso é uma coisa que há muita controvérsia, né, de que se realmente há essa bissexualidade ou não. Né? Então há uma controvérsia, né? Como assim? De o bissexual ser apenas um homossexual? Isso. E aí, Juliana, você já beijou uma fêmea? Não. Você gosta de... É homem, ponto, homem. Só. Pensei que você ia falar ponto pau. É mesmo, Juliana? Nunca beijou uma mulher, Juliana? Não. Mas já chegou junto, alguma sapatão assim? Não, já. No show já chegou algumas vezes. E aí, já. como é que foi? Eu começo a rir, eu acho engraçado. Por que, meu bem? Porque eu acho interessante como chega. Não chegar junto exatamente, fala algumas coisas, tá bêbada, eu levo na molecagem como levo um homem. Do mesmo jeito, comportamento eu trato de igual por igual. Você não gosta de língua? Gosto, da do Pedro. Ah, o Pedro tá aí nessa história toda hora chama o pobre do Pedro. É porque cada assunto que é falado, eu fico lembrando de alguma coisa, aí faço assim. Fala aí, Juliana, fala quais coisas. Diga. Fala aí, meu bem, você lembrou do quê? Você falou da linguada, eu lembro da linguada dele. Ele é bom de língua? Oh, demais. É mesmo, Juliana? É rapidinho. É mesmo, Juliana? Rapidinho pra quê? Pra mim, ser feliz. É mesmo, Juliana? Tá certo. Ele conhece o Neno? Quem é esse? Ah, sim. tu sabe onde é o Neno, hein? Ah, sim, conhece. É o Neno? Funciona o Neno?
É tarada, Juliana é tarada. Sabia que tu era tarada desse jeito, hein, Juliana? Você tinha uma pergunta pro professor Ernesto? Sim, eu tinha uma pergunta. Eu tava lendo aqui o portfólio que ele distribuiu aqui pra gente. Que ele fala a diferença da psiquiatria, psicanálise, Pertinho do microfone, meu bem. E eu tava lendo há uns dias atrás, até conversei com uma amiga a respeito do transtorno depressivo e transtorno de ansiedade. Lá falava que quando a pessoa tem isso, normalmente ela tem sintomas do tipo falta de concentração, ela se sente só, ela acha que ninguém gosta dela, alguns sintomas. E eu queria que o senhor me explicasse duas perguntas que eu tenho. Se isso tem a ver com o emocional ou é mental. E quando a pessoa está assim, qual o melhor remédio, além de fazer o tratamento com o psicólogo, psiquiatra, não sei. O certo é a pessoa que está do seu lado, a família, deixar você isolado ou oferecer amor e carinho, todo o apoio possível, porque quem passa por uma situação dessa, como eu estava lendo, é complicado. O outro ser humano entender. Então, às vezes você está no mundo, uma situação ali que ele não entende, que a pessoa não entende e simplesmente acha que é besteira. E hoje a sociedade, felizmente, ela tem um certo preconceito. Depressão é besteira, né? Isso é besteira, isso é aquilo. E às vezes acontece uma coisa muito séria para você ver, poxa, a pessoa tinha um problema do meu lado e eu não ajudei. Por falta de abraço, amor, atenção, cuidado. Isso é a pergunta ou o discurso? Porque minhas perguntas, elas são bem explicativas, porque, infelizmente, é o mal do século. Pergunta! Para que chaba. Então, isso é o mal do século. E eu tenho certeza que quem está escutando agora, ou está passando por isso, ou já passou, então conhece alguém perto. Você tá falando que todos os meus ouvintes são depressivos? Não. Peraí, vai com calma aí. Isso. Mas é uma situação que, infelizmente, acontece. E algumas pessoas, pra amenizar, bebe muito, ou então usa droga, então faz alguma coisa pra amenizar, mas no final, sempre volta para aquele estadozinho crítico. Qual a pergunta, Juliana? Essa questão da depressão. Ah, tá. Na realidade, Juliana, você tem duas causas de depressão, as causas emocionais e as causas físicas, né? Por exemplo, das causas físicas, você tem problema nos neurotransmissores, falta de lítio, falta de serotonina e problemas hormonais, principalmente nas mulheres, problemas de tireoide. Então, tudo isso são aspectos físicos. A maioria dos processos depressivos, na realidade, eles são emocionais, são lutos que nós não fizemos ao longo da nossa vida de forma adequada. Só que hoje existe, como eu disse antes, uma indústria da medicação. Então, muitas vezes, os psiquiatras, que são os responsáveis pela medicação, eles não vão investigar se a causa é física ou se a causa é só emocional, ou se são as duas causas juntas. Então, é mais fácil dar um remédio, um antidepressivo, né? Então, a pessoa acaba sendo medicada e ela precisa, no mínimo, em torno de 6 meses de medicação para que ela possa sair, se for um processo de fisiológico, né? Um outro aspecto importante é que hoje ser depressivo é uma grife. A pessoa está frustrada e ela diz, eu estou depressiva, né? Ela está num relacionamento insatisfatório, ela diz que está depressiva. Então, a depressão é uma grife, mas realmente é uma coisa muito séria. A pessoa depressiva, se ela não for cuidada, pode levá-la ao suicídio, né? Nós estamos vendo aí que o número de suicídios tem aumentado. Então, é algo que precisa ser procurado. A primeira coisa, né, será o quê? Procurar o psiquiatra ou o neurologista, porque o neurologista também pode tratar esse processo de depressão, se ele for um processo fisiológico, de neuroserotonina, de lítio, né? Então, tanto o psiquiatra como o neurologista trabalham a nível da medicação. O psicólogo trabalha a nível comportamental e o psicanalista a nível emocional, porque para a psicanálise a depressão é a falta de desejo. Então, quando você não tem mais desejo de nada, de levantar, de tomar banho, de comer, então é porque você está depressivo. Mais alguma pergunta de meia hora, Juliana? Não, mais nenhuma. Assim, tem um aspecto, professor Ernesto, que é o seguinte, a vida do brasileiro é muito complicada, do latino-americano, o desemprego, as doenças que não foram erradicadas, uma série de questões. Então, às vezes, a pessoa tem uma vida comum, uma vida mediana, tem um emprego, tem uma família bacana, tem uma vida saudável e salubre, e às vezes entra num processo de tristeza, chega a ser depressão e tal. A pessoa pode se sentir culpada, né?
por estar reclamando ou estar insatisfeita com a sua vida, mesmo que sua vida esteja confortável comparado acima da média. Como é que fica esse sentimento confuso da pessoa estar se sentindo culpada por estar triste ou insatisfeita com a sua vida, mesmo ela sendo normal e confortável? A culpa, ela vem de um processo na infância que é a chantagem emocional, que muitas vezes os pais fazem com a criança. Então isso desenvolve no futuro a sensação de culpa. E hoje nós temos cada vez mais essa sensação de culpa, principalmente nas mulheres. Então a pessoa se sente culpada por estar bem, a pessoa se sente culpada por ter uma condição melhor do que as outras pessoas. Então você vê isso muito na pessoa, por exemplo, que dá esmola no sinal de trânsito, né? A maioria que dá esmola no sinal de trânsito é porque se sente culpado. Porque se ela tivesse compaixão por aquela pessoa que está ali, ela não daria o dinheiro, porque ao dar o dinheiro ali, ela está fazendo o quê? Reforçando que ela fique ali pedindo. Então, a pessoa com compaixão, ela vai buscar uma forma de ajudá-la permanentemente, e não naquele momento. Mas peraí, uma pessoa que tem uma vida boa, ela tem o direito de ficar triste? Tem, porque a tristeza é uma das nossas emoções de sobrevivência. A tristeza é chamada o afeto da reestruturação. Quando você perde algo que é importante para você, seja uma pessoa, seja o trabalho, o afeto adequado para você reestruturar aquela perda é a tristeza. E se a perda é muito grande, aí você vai transformar essa tristeza, se transforma em luto. Se o luto é um luto patológico, se transforma em melancolia. E a melancolia na depressão. Então é um processo de escala que se origina na tristeza. Então a pessoa perdeu o namorado, ela tem que ficar triste, né? Ou perdeu a namorada, precisa ficar triste. Por quê? Porque ela precisa refazer a vida dela sem aquela outra pessoa que esteve junto com ela durante um tempo. Então não dá para dizer, não, vamos sair, Não, a pessoa tem que curtir a sua tristeza para poder fazer o luto. Porque se ela não fizer o luto adequado, um dia isso pode se transformar numa depressão. Perfeitamente. Muitas outras perguntas ao professor Ernesto Mandelli aqui no programa De Repente. Juliana, meu amor, vamos cantar? Você só quer falar de trepação, de sacanagem, de rola? Vamos lá cantar um pouquinho? Eu sei que tu adora. Ele adora isso que chama. Juliana Costa, você tá tocando em quais lugares? Então, bora lá. Eu estou fazendo Barraca do Samuca. Eu vou logo passar a agenda que fica melhor. Fica à vontade. Sexta-feira, às 18 horas, eu tô na Barraca do Samuca. Às 21 horas, na Marabite, Avenida Litorânea. Sabadão, a partir das 17 horas, Adventure Bar. E eu vou estar na BR às 22 horas, lá pro lado da Vila Maranhão. E domingão tem Marabite a partir das 17 horas. Então a agenda tá massa. Durante a litorânea, vocês quiserem aí parar no botequinho, pode parar no Marabite, Barraca do Samuca ou Adventure que vão me Juliana, encontrar. se você me ver, não manda alô. Eu vou mandar. Que eu fico puto com o cantor, que eu tô lá me escondendo lá, doido atrás de sacanagem. Alô, Danilo que chama, não sei o que e tal. Eu vou mandar. Eu finjo que não é comigo. Eu olho assim pro lado, só não sou eu. Ainda digo assim, você que virou fingindo que não é você. E, Juliana, mas no Adventure ainda tem aquelas nossas colegas que vão lá de vez em quando e tal? Sempre tem. É? São as florzinhas do Adventure. Porra, mas uma vez eu me dei mal numa dessas, hein? Uma de Minas Gerais. Sério? Uma mineira. Nossa senhora. Porra. Pra conversar era sem conto. Pra conversar. Nossa. Pra conversar. Pra olhar seria quanto? Será Não que... sei. Elas ficam piscando assim, aí tu se achou gostosão, né? Tu te achou lindo. Aí ela chega lá e tal. Hein, Juliana? Elas ficam piscando, jogando cabelo, tu te achou lindo, gostoso. Aí, Né? porra. Disse, nossa, tá me querendo. Aí quando chega junto, só falta vir com a maquineta, deve ter o cartão. Só falta. Eu fico lá de cima e fico só catando as histórias, meu cara. É, Juliana. Mas se eu disser que sou seu amigo, o preço muda? Eu acho que com certeza. É, Juliana? Dá um descontinho aí. É pro meu amigo, né não? Poxa. Vai mandar aquele alô. Aí tu vai querer um alô. Eu vou estar lá debaixo do palco te esperando. Então bora fazer um forrozão? Bora lá? Hit do avião. Pra fazer forrozão que tá sendo sucesso, tocando aí nos paredões. E por onde a gente chega, a galera pede. Simbora assim, ó. É Juliana Costa, a Barbie. Um, dois, três, vai!
que chama, que gosta da putaria. Segura essa, meu filho. Netinho, ó. Assim, assim, ó. E esse aqui é o novo hit, todo mundo vai tocar. Prepara JVL, prepara o celular. Vai ser diferente, vai ser explosão. Quando chega a Juliana, todo mundo sai do chão. Tem que respeitar a Barbie do Maranhão, bebê. Simbora. Eu quero ver todo mundo tira o pé do chão. Simbora. Vai. Simbora, Pedrinho. Assim, ó. E esse aqui é o novo hit, todo mundo vai tocar. Prepara a JVL, prepara o celular. Vai ser diferente, vai ser explosão. E quando chega a Juliana, todo mundo vai. E esse aqui é o novo hit, todo mundo vai tocar. Prepara a JVL, prepara o celular. Vai ser diferente, vai ser explosão. Quando chega a Juliana, todo mundo sai do chão. Embora. Aqui tudo é ao vivo. E eu quero ver todo mundo tira o pé do chão. Simbora, vai, vai, vai. Só faltou a garrafa, cadê? Cadê que chapa? Mete mais uma aí, Juliana. Mete mais uma aí. Acaba com esse mago velho aí. Eu não sei vocês, mas eu adoro ser marcada no Instagram. É? Então, pra quem quiser seguir Juliana Costa, acompanha esse trabalho massa que eu tenho feito aí, é só botar lá, @Juliana_Costa CS. Segue lá, Barbie. Lá tem telefone pra contar, tem muita coisa massa. Então, simbora assim, ó. Eu mereço um arroba, hein? Simbora. Ai, bebê. É Juliana Costa, chama! Eu comecei a te seguir no meu coração. Eu curti e mencionei na minha timeline. Só dá você, hashtag amore. Eu comecei a te seguir no meu coração. Eu curti e mencionei na minha timeline. Só dá você, hashtag amore. Bora. Você merece um arroba, merece um arroba. Vou te marcar, você merece um arroba, merece um arroba. Eu vou mencionar, você merece um arroba, merece um arroba. Vou te marcar, você merece um arroba, merece um arroba. Vou mencionar no meu feed e nos stories. Um arroba eu vou te dar. Simbora! Ai, ai. Swinga! Chama, bebê! Eu comecei a te seguir, meu coração. Curti e mencionei na minha timeline. Só dá você, hashtag amore. Eu comecei a te seguir no meu coração. Eu curti e mencionei na minha timeline. Só dá você, hashtag amore. Simbora. Você merece um arroba, merece um arroba. Eu mereço, hein? Vou te marcar, você merece um arroba, merece um arroba. Vou mencionar, você merece um arroba, merece, merece, vai. Vou te marcar, você merece um arroba, merece um arroba. Vou te mencionar e no story do WhatsApp, vai. Um arroba eu vou te dar, vai.
Juliana Costa, ao vivo. Mas a mulher põe dentro mesmo, né? Ah, que delícia, bebê. Ela, depois de 2, quer mais. Muito bem, Pedrinho Teclas. E a Juliana Costa. Juliana, você tem uma bela presença de palco. Obrigado. É só no palco que é assim, Juliana? Não. Mulher tarada, rapaz. Juliana, eu não vejo problema nisso. Eu vejo problema quando o cara não tá afim, você deve ser... Hein? Não, mas aconteceu só uma vez essa situação. É? Fiquei pensando assim, poxa, nada a ver. É mesmo, é? Depois eu desconto a raiva. Mas, ó... Juliana, deixa eu te perguntar outra parada. Pergunta. Mas, por exemplo, você só consegue ser tarada com quem você tem sentimento? Não. Égua. Já aconteceu situações... A cara dele! Já aconteceu situações de eu ser. Só que hoje, não é só isso. Envolve o sentimento também. Então, duplica por conta de eu ter esse sentimento. Duplica mesmo. E como duplica? O quê? Tipo assim, pô, você vai ter relacionamento com qualquer outra pessoa que você não conhece. Conhece na balada e tal. Tem aquela tara do momento por causa do álcool, por causa da euforia e tal. Mas quando tem sentimento, duplica a tara disso. Até porque a gente que a gente encontrou bar fede. É. É porque o sujeito não tem como. Ele vai arrumado, vai banhado, mas lá ele sua. Ele vai aí, né? Você leva uma coisa complicada. É verdade. Ainda mais nessa sociedade que tem candidíase, balanite. É tantas it. É verdade. É muito complicado. É muita sorte você ter um relacionamento que se sente completo. Mas vamos lá. Eu tenho uma pergunta ainda, professor Ernesto Mandelli, com relação à carência. É um sentimento comum? É saudável? E por que ele parece ser tão recorrente agora na contemporaneidade? Nós todos somos carentes, né? Desde o momento que nós nos separamos da nossa mãe no nascimento, nós nos tornamos carentes. Só que dependendo de como nós somos tratados no início, lá pela nossa mãe, essa carência vai ser maior ou menor. Vai ser uma carência que vai nos levar a buscar pessoas, né? Ou vai fazer com que a gente busque justamente a questão deste amor. Então isso vai ser uma carência que vai ser uma carência patológica. Mas todos nós somos carentes. Carentes de amor, de atenção, de cuidado, de aconchego. Mas, por exemplo, aí entra o aspecto da felicidade no outro. Já que você tem a responsabilidade de se tornar feliz independentemente, a carência já é um impeditivo para isso. Mas o que é a felicidade? Aí é um aspecto muito amplo, exatamente, impossível até. Né? Então, a minha ideia de felicidade é um estado de equilíbrio. E a felicidade não é um estado permanente, mas são pequenos momentos em que você vai se sentir desta forma. Então, você vai poder se sentir mais à medida que você está equilibrado, que você tem propósito de vida, que você tem uma série de condições que vai te dar condições para te sentir equilibrado. Mas a todo momento você vai sair deste equilíbrio. Mas porque, por exemplo, a religião coloca como se a infelicidade fosse uma espécie de ingratidão. Entende? A vida, ou então as oportunidades que são dadas, ao dom de existir. Bom, mas o discurso que as religiões fazem é justamente o discurso de quê? De você se reprimir, de você renunciar a prazeres aqui para merecer a vida eterna, o paraíso na outra vida. Então esse é o discurso da igreja, né? Das igrejas. E esse discurso muitas vezes provoca infelicidade, porque provoca a sensação de culpa. E ninguém consegue ser feliz se sentindo culpado. Né? Então as igrejas, né? Tanto é que Freud dizia isso, a religião é um dos maiores fatores de produção de neuroses. Justamente por quê? Por essa questão do renuncia, que um dia você vai ter o prêmio. E a gente nem sabe se vai ter outra vez, né? Agora, aí, entrando mais no aspecto técnico da psicanálise, como é que o Jung pensou, como é que foi a parada dos sonhos? Não foi o Jung, foi o Freud. Foi o próprio Freud. O Freud começou a pesquisar, porque como ele era neurologista, e naquela época havia muitos episódios de histeria. E ele achava que havia uma cura para a histeria. Então ele foi para a França, lá com Charcot, foi estudar hipnose.
E aí, à medida que ele foi ouvindo, escutando as histéricas, né, porque eram as mulheres que ele mais escutava, ele começou a perceber que havia uma relação entre a história emocional da pessoa e os sonhos que ela tinha naquela noite. Então ele chegou à conclusão, e que hoje a neurociência também, que os nossos sonhos, na realidade, eles são uma forma que nós temos de ter equilíbrio emocional. Então nós dormimos para poder sonhar, porque o sonho, a parte do sono chamada de sono paradoxal, que é onde ocorrem os sonhos, e que é a parte mais longa durante toda a noite, ele justamente serve para repor as energias emocionais que nós desgastamos no dia. Só que uma catalogação de sonhos é uma coisa... Os símbolos são infinitos. Sim, e aí uma outra coisa que Freud, depois que lançou o livro dele sobre análise de sonhos, se chega à conclusão que cada um de nós tem uma simbologia própria, não existe um dicionário de sonhos. Então cada um de nós, por exemplo, se duas pessoas sonharem a mesma coisa, elas não vão ter os sonhos não vão ter o mesmo significado. Vai depender do que aconteceu naquele dia, vai depender de uma série de coisas. Sonhei com tal coisa, significa que isso é furado. Mas, por exemplo, ainda é utilizado clinicamente a interpretação dos sonhos? Clinicamente é muito, muito utilizado. Por quê? Porque é quando exatamente durante o sono que a nossa censura diminui. Então o sonho, ele mostra os desejos que a pessoa tem que são inconscientes, que ela muitas vezes mantém recalcado. E mesmo quando é um pesadelo, também, que são chamados de sonhos de angústia, também é a realização de um desejo. Qual é o desejo? De autopunição, porque a culpa leva a um processo de autopunição. Então, muitas vezes, a pessoa usa o sonho, através de um pesadelo, para poder se punir de alguma coisa que ela se sente culpada. Muito bem! Tivemos esse simpósio, este TED Talk com o professor Ernesto Mandelli. Muito obrigado pela sua presença. Foi bastante honrosa a sua disposição em compartilhar conhecimento. E muito obrigado mesmo por ter vindo aqui. Eu estarei sempre à disposição, tá, Danilo? Então como é que faz para conhecer melhor o seu trabalho, para estar mais perto aí da sua atividade? Tu tens o meu telefone, daí tu me chama, não tem problema. Mas para o público, tem algum tipo de acesso? Pode me procurar na internet, né? E que aí tem o meu telefone lá, como me acha. Né? No Google, coloco meu nome que acho. Perfeitamente. Então, pela internet lá, só pesquisar, que tem os contatos. E é a melhor forma de procurar o doutor professor Ernesto Mandelli. E esse sobrenome, Friedrich? Friedrich é minha origem alemã. Porque lá o Rio Grande do Sul, onde eu nasci, você tem o berço da colonização alemã e o berço da colonização italiana com 100 quilômetros de distância. Então, minha mãe era de origem alemã, Friedrich, e o meu pai de origem italiana, Mandelli. Um quase gringo, não é não? Quase gringo. Obrigado, professor, pela sua presença. Eu que agradeço. Juliana Costa, por favor, repita aí os contatos. Diga onde é que você vai tocar, meu amorzão. Sim, senhor, então bora lá. Sexta-feira, para quem quiser curtir uma noite massa, aí a partir das 18 horas eu vou estar na Barraca do Samuca, Avenida Litorânea, antiga, e fica em frente à antiga Casa do Camarão, né? Camarão, né? Também na sexta, a partir das Caranguejo? 21. Acho que é caranguejo. Não tinha Casa do Camarão no Litorânea, nunca teve. Não tem uma, só que não é não. É da antiga Casa do Caranguejo, é porque eu fico confundindo esses mariscos. Oh, meu Deus. Então, às 21 horas, na sexta-feira, eu vou estar no Marabite, né? Fica em frente ao Círculo Militar. No sábado, finzinho de tarde, 17 horas, eu vou estar no Adventure. Aí do Adventure, quando for 10 horas, eu vou direto pro residencial Vila Maranhão. Alô, galera da Zona Rural. Vou estar no Vila Maranhão fazendo aquele show massa, né? Domingão eu vou estar no Marabite novamente, finzinho de tarde também pra galera finalizar aquele domingueira massa. No Marabite, em frente ao Círculo Militar. E pra quem quiser encontrar a Juliana Costa é muito simples, pode botar no Facebook Juliana Costa. Ou então botar no Instagram, @Juliana_CostaCS. Lá tem telefone pra contar, tem agenda semanal, tem muita coisa. Agradecer também, mandar um alô pro meu patrocinador, o Jackson Tattoo, que fez essas tatuagens. Massa, que se tu quiser. Tatuar no bumbum. No bumbum, né? Eu vou tatuar um pinguelo no meu dedo, assim, ó. Pra quando apertar a mão das pessoas, eu ficar coçando. Tatuador top, trabalha muito bem. O estúdio dele fica no São Francisco. Em menos de 5 minutos eu fiz as 3 tatuagens. Ele trabalha muito bem rápido.
O cara é fera. Ele faz com figurinha com o Big Big? Como é que é? 5 minutos não É rola. muito rápido, mas porque ele trabalha bem mesmo. O cara é fera mesmo. Certo. E também mandar um alô pra minha patrocinadora também oficial, que é a Bijuteira, que fica lá no bairro de Fátima também, que cuida da minha maquiagem, a produção da maquiagem, acessórios. E quem quiser seguir Juliana Costa, é só botar no Instagram, @Juliana_Costa. Já gravou disco? Tem coisa na internet? Tem música sua? Como é que é? No YouTube tem. Tô agora com o projeto de gravar o CD pra estar lançando nas plataformas digitais musicais aí pra gente curtir ao vivo Juliana Costa no paredão. No YouTube, em casa. no YouTube tem No suas YouTube- músicas? No YouTube tem só vídeos, por enquanto. Não tem Trabalho música gravada? Ainda não tem. Vou Certo. lançar agora o projeto, agora já tá em andamento, se Deus quiser vai sair. Maravilha, Juliana. Obrigado, meu bem. Você tem uma simpatia muito grande. Tenho certeza que seu público se diverte muito com você, que você tem aí uma galera fiel que sempre segue você nas festas. É verdade. Obrigado você por essa oportunidade novamente, nos reencontrando depois de um certo tempo. Diz aí, meu bem, qual é o contato? Como é que faz pra te contratar? É só ir no Instagram. No Instagram tem lá, mas pode, quem quiser direto agora anotar, é só botar o 9 na frente, 8556-1766, fala diretamente comigo, pra estar fechando o evento. Ou pode ir no Instagram, que lá também tem outros telefones para contatos, pra estar fechando a agenda de show e orçamentos, etc e tal. Para o seu evento fazer um show. Maravilha. E o Pedrinho tá maguinho só de levar sentada? Aí, Juliana? É? Você tá sentada no Pedrinho, hein? Senta logo, vai. Hein? Oh, demais. É? É. Canta uma de sacanagem aí pra ele. Canta pra ele, vai. Sem teclado? Com teclado, Com pode teclado? ser. Acústico. Monta logo, vai. Juliana Costa aqui no programa de Simbora, repente. bebê. Obrigado, meu amorzão, pela sua presença. Nada. Obrigado. Um Rocha beijo aí. no coração. Simbora assim, ó. Monta logo, vai. Simbora. Assim, ó. A vaquejada começou e os paredão tocando. As mina tudo me olhando, querendo me conquistar. O celular não sai da mão e o copo na boca. E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar. O touro é grande, não me importa, a gente chama na canhota. Puxa o rabo, mão entortada. Adivinha quem ganhou? O novinho me escuta, sai logo desse prensa. Monta aqui no meu cavalo, embora ali fazer amor. E monta logo vai, e monta logo vai. E vai quicando, rebolando no galope do papai. E monta logo vai, e monta logo vai. Vai quicando, rebolando no galope do papai. E monta logo vai, monta, monta. E vai quicando, rebolando no galope do papai. E monta logo vai, e monta logo vai. E vai quicando, rebolando no galope do papai. É Juliana Costa, bebê, vem que vem. A vaquejada começou e os paredão tocando. A mina tudo me olhando, querendo me conquistar. O celular não sai da mão e o copo na boca. E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar. O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota. Puxa o rabo, a mão entorta, adivinha quem ganhou? Ô novinho, me escuta, sai logo desse prensado. Monta aqui no meu cavalo, embora ali fazer. Ô, monta logo vai, e monta logo vai. E vai ficando, rebolando no galope do papai. E monta logo vai. E vai ficando, rebolando no galope vai. Monta logo vai, monta logo vai. E vai ficando, rebolando no galope do papai. E monta logo vai, e monta logo vai. Vai ficando, rebolando no galope do papai. Monta logo vai. É Juliana Costa. Simbora, chama o swing, vai. Você está ouvindo De Repente com Danilo Quixaba.